Boa noite, amigos, amigas da nossa Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, primeiro rezando, pedindo ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite para que possamos fazer um vídeo de acordo com aquilo que o Senhor nos ensinou e que está no coração da igreja, que a igreja coloca para a gente, tá? É daquilo que Jesus revelou para a gente. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão de Maria Santíssima, para que ela também nos interceda por nós nessa noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, amigos, amigas. Hoje nós vamos, então, gravar o segundo vídeo sobre a questão da virgindade de Nossa Senhora. Ontem nós explicamos o dogma, a virgindade perpétua da Virgem Maria. Então, tudo aquilo que a Bíblia e a tradição fala sobre a virgindade de Nossa Senhora até o momento do parto. Ok? Hoje eu quero focar nos irmãos de Jesus que a Sagrada Escritura fala e que outras denominações cristãs interpretam como se fossem outros filhos de Maria, irmãos de sangue de Jesus. Para nós católicos não é assim. Então é isso que eu quero colocar hoje, tá? Usando Bíblia, tá? E a explicação da igreja, da tradição da igreja, tudo. Há 2000 anos, a igreja ensina que a Virgem Maria foi virgem antes, durante e depois do parto, mesmo tendo sido esposa de São José, mas ela não foi esposa carnal. Tanto que a igreja chama São José de o esposo castíssimo da Virgem Maria. Ok? Então, nem Maria e nem José tiveram vida sexual. Tá? Os dois se consagraram a Deus através da sua virgindade, ok? Eu expliquei ontem que isso é uma coisa extraordinária, gente. Isso aí porque eles eram os pais de Jesus. E para Jesus tudo é extraordinário. Agora, isso não é a regra para os casais. Pelo contrário, a igreja diz que o contato sexual para o casal ele é obrigatório, ok? São Paulo vai dizer, não fiquem sem ter vida sexual. Por quê? Para que não vos tente Satanás por causa da vossa incontinência, tá? Então, pelo amor de Deus, não é para os casais fazerem isso. José e Maria, eles, por serem os pais de Jesus e pela missão que eles abraçaram, então eles resolveram não ter vida sexual, ok? Então, quem são esses irmãos de Jesus que a Bíblia menciona, ok? Então, eu quero explicar aqui e quero depois colocar os textos da Bíblia onde a gente dá a entender que Jesus foi o filho único da Virgem Maria. Ele não teve outros irmãos de sangue, ok? Então, é isso que nós vamos estudar hoje, tá bom? Primeiro, vamos então ler o texto em que, vamos dizer, tem essa dúvida sobre os irmãos de Jesus, tá? Então, para a igreja, Jesus é o filho unigênito de Maria, ou seja, é o único filho de Maria. Então, para a igreja,
Maria não teve outros filhos, gente. Veja, primeira coisa, tá? Por que dizem que Maria teve outros filhos? Por que eles alegam isso? Quem não é católico? Veja. Por causa do texto de Marcos, capítulo 6, versículo 3, e Lucas, capítulo 8, versículo 19. São Mateus também fala também, tá? Diz o quê? Diz assim: por acaso não é ele, se referindo a Jesus, tá? Por acaso não é ele o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Então, eles alegam então que esse Tiago, José, Judas e Simão são irmãos de Jesus, tá? Nós vamos provar que não são irmãos de Jesus de sangue, ok? Então, a primeira coisa que eu quero explicar é o seguinte, tá? No hebraico, a palavra irmão não era só para irmãos de sangue, ok? Não tinha, por exemplo, a palavra primo, não tinha a palavra cunhado, cunhada, não tinha. Então, se usava todos os parentes como se fosse irmão. Como hoje. Hoje, por exemplo, eu tenho um irmão de sangue, mas às vezes você encontra um amigo, você fala, tudo bem, irmão? E não é seu irmão de sangue. A gente mesmo, na nossa linguagem popular, a gente trata, às vezes, um conhecido, né, um amigo, de irmão, e não é nosso irmão de sangue. É o mesmo caso aqui. Tá? Então, quando a Bíblia fala de irmãos de Jesus, não quer dizer que tem que ser irmãos de sangue. Podem ser primos ou parentes ou até pessoas conhecidas, ok? Então, é isso que a gente tem que entender. Não quer dizer irmão de sangue sempre, não. Às vezes pode designar um parente, igual eu estou falando, não tinha a palavra primo no hebraico. O hebraico era uma língua muito pobre, ok? Então, gente, é importante a gente entender isso, ok? Outra coisa, 3 desses 4 aí, Tiago, José, Judas e Simão, 3 deles são apóstolos. Você sabia disso? Todos 3 deles aqui são apóstolos. Tiago é apóstolo, Judas não é os Iscariotes, é o Judas Tadeu, é apóstolo, e Simão é o Simão Zelota, não é o Pedro, tá? Também era apóstolo. O único aqui que não era apóstolo era o José, ok? Então, esses 3, aqueles que Jesus escolheu. Um daqueles 12, né? Daqueles 12 que Jesus escolheu, 3 são esses apóstolos, entendeu? Eu vou colocar daqui a pouco. Então, como é que então Jesus escolheu o próprio irmão para ser seu apóstolo? Não é meio estranho? Não é? Se Jesus fosse escolher os seus irmãos para ser apóstolo, ele já tinha escolhido antes de escolher os 12 apóstolos, porque ele convivia com eles, não é verdade? Então, não soa meio estranho? Eu vou provar daqui a pouco que eles eram apóstolos. Então, se eles eram apóstolos, então eles não eram irmãos de sangue de Jesus, senão Jesus já tinha escolhido eles muito antes. Entendeu? Por que Jesus demorou tanto para escolher eles como apóstolos? Entendeu? Então, daí já vem para você ver que eles não eram irmãos de sangue de Jesus. Então, esse texto aqui não prova nada que eles eram, que Maria teve outros filhos. Entendeu? Então, gente, veja, eu quero colocar alguma coisa aqui para você entender. Ó, esses 4 que a Bíblia cita, eles eram filhos de Cleofas, com uma parente de Nossa Senhora, que também se chamava Maria. Por isso que as pessoas confundem. Lembra que na cruz de Jesus tinha 3 mulheres? Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena e Maria de Cleofas. Esses eram filhos de Cleofas com essa Maria, que era parente de Nossa Senhora. A Bíblia até fala que elas eram irmãs, mas também não é irmã de sangue. A Virgem Maria também foi filha única de São Joaquim e Santa Ana. A Bíblia não, isso aí não é a Bíblia que diz, isso aí é a tradição quem fala. A tradição diz que São Joaquim e Santa Ana só tiveram a Virgem Maria, entendeu? Então,
essa Maria de Cleofas, ela era uma parente da Virgem Maria, ok? Isso está lá em João, capítulo 19, nós vamos ver daqui a pouco. Então, esses 4, eles eram filhos dessa Maria de Cleofas, não da Maria, mãe de Jesus, entenderam? Depois nós vamos explicar melhor. Judas era irmão de Tiago. De fato, lemos, Judas era irmão de Tiago. Isso está lá em Judas, capítulo 1, e Lucas, capítulo 6, versículo 16. Entendeu? Então, eles eram primos de Jesus. Entendeu? Por quê? Porque essa Maria, ela era cunhada de Nossa Senhora. Por quê? Esse Cleofas, eu vou explicar daqui a pouco, ele era irmão de São José. Calma que eu já vou explicar. Entendeu? Então, por isso que diz aí que Judas era irmão de Tiago, ok? Há muitos exemplos na Bíblia em que os parentes próximos são chamados de irmãos. Aqui que eu quero colocar textos bíblicos para você ver que a Bíblia mesmo diz, lá no Antigo Testamento, que parentes próximos eram chamados de irmãos, não só filhos do mesmo sangue, entendeu? Vou colocar alguns textos aqui para você ver. Anote esses textos aí, depois você pode ler aí na sua Bíblia, tá bom? Pode ler aí. Ó, por exemplo, diz a Bíblia que disse Abraão a Lote: peço-te que não haja rixas, ou seja, brigas entre nós, pois somos irmãos. Olha aí, Gênesis, capítulo 13, versículo 8. Anote esse texto aí. Gênesis, capítulo 13, versículo 8. Abraão falando para Lote: não vamos brigar, pois nós somos irmãos. Mas Abraão não era irmão de Lote, ele era tio. Lote era sobrinho de Abraão. É só você ver lá no Gênesis, no capítulo 12, no capítulo 11. No final do capítulo 11, você vai ver lá que Lote era filho de um irmão de Abraão. Se eu não me engano, chamava-se Nacor, o nome dele. Acho que eu estou me lembrando do nome do pai do Lote. Era Nacor, um negócio assim. Era aqueles nomes doidos lá. Então, Lote era sobrinho de Abraão, mas aqui Abraão diz que eles eram irmãos. Olha aí, tá vendo? Porque não tinha a palavra sobrinho, não tinha a palavra tio. Então, eles chamavam todos de irmãos. Leia lá para depois você não dizer que eu estou inventando, tá? Gênesis, capítulo 13, versículo 8. Entenderam? É o mesmo caso lá de Jesus no Novo Testamento. Entendeu? Tem mais, não é só esse não. Eleazar morreu e não teve filhos, mas filhas, e estas se casaram com os filhos de Cis, seus irmãos. Olha aí. 1 Crônicas, capítulo 23, versículos 22. As filhas de Eliezer eram primas dos filhos de Cis. Então, leia lá depois. 1 Crônicas, capítulo 23, versículo 22. Até porque não podia casar irmão com irmão, porque aí era uma vamos dizer assim, era incesto, né, gente? Irmão não pode casar com irmão. Então, era um absurdo. Mas olha aí o que diz. Vou repetir. Eleazar morreu e não teve filhos, mas filhas, e essas se casaram com os filhos de Cis, seus irmãos. Olha aí. Então, se fosse interpretar o pé da letra, seria o quê? Incesto. Mas não era. Essas filhas de Eliezer eram primas dos filhos de Cis. Como não tinha a palavra primo no hebraico, lembramos que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Ok? Então, como não tinha a palavra primo, eles colocavam irmãos. A mesma coisa lá do Novo Testamento. Mesma coisa. Não tem o que. E tem outros textos aqui, eu só coloquei 2, mas tem mais. Olha aí, depois você lê. Êxodo, capítulo 2, versículo 11. Gênesis, capítulo 9, versículo 6. Novo Testamento, Mateus, capítulo 5, versículos 21, 22. O capítulo 23, versículo 8. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6. Olha aí, entendeu? Então, gente, está muito claro. Eu não preciso nem me alongar. Está muito claro, eu acho que só não entende quem não quer. Tá? Então, como o hebraico não tinha a palavra primos e nem outras conotações, sobrinho, tio, eram tidos como irmãos. Todos os parentes eram chamados de irmãos, igual eu citei aqui. Tá? Eu acho que está muito claro.
tá? Não preciso nem falar mais, ok? Os irmãos de Jesus, é assim que a Bíblia se refere a 4 pessoas: Tiago, José, Judas e Simão. Marcos 6, versículo 3. Eles seriam irmãos de Jesus? Não. Vamos lá, agora eu quero colocar sobre cada um desses que a Bíblia fala que são irmãos de Jesus. Vamos lá. Primeiro, Tiago. Tiago é ele segundo Gálatas, capítulo 1, versículo 19. Tiago, apóstolo, olha aí, aquilo que eu falei, tá vendo? Então esse Tiago era apóstolo. Então como é que ele era irmão de Jesus? Jesus escolheu o próprio irmão para ser apóstolo? Ele já tinha escolhido, ele teria escolhido antes, entendeu? Que ele convivia com ele, entendeu? Mas não fala nada dele antes de Jesus escolher os apóstolos. Não é citada ele junto com Jesus, entendeu? Então Jesus só conheceu ele ali quando Jesus foi escolher para ser apóstolo, entendeu? Então esse Tiago, segundo Gálatas 1,19, é chamado de Tiago Menor, e também Marcos 15,40, cujo pai é Alfeu, olha aí, Mateus 10, versículo 3. Então a própria Bíblia dá o nome do pai dele, Alfeu. Se ele é filho de Alfeu, não é filho de São José, então não é irmão de Cristo. Só aí esse argumento já não vale mais. Se ele já não é filho de Jesus, é irmão de Jesus, os outros também não são. Mas vamos lá, vamos até o final, vamos lá. José é o irmão carnal de Tiago, pois ambos são filhos de uma das 3 Marias que estiveram ao pé da cruz. Mateus 27, 56. Leia lá depois. Tá? Eles eram filhos dessa outra Maria que estava aos pés da cruz de Jesus. Tinha 3 Marias na cruz. Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, e Maria de Cleofas. Entendeu? É essa Maria que é a mãe desses 4 aqui, e não a Virgem Maria. Por isso que as pessoas confundem as Marias, que são 3 Marias. Tá? É isso. Leia lá depois, Mateus 27, 56. E cujo irmão, pai, é também Alfeu. Olha aí, então, diz que eles eram filhos de Alfeu, então não é filho de São José. Judas, chamado Tadeu, não é o Judas Iscariotes, o outro Judas Tadeu, muito conhecido, muitos católicos têm devoção a São Judas Tadeu, entendeu? Que era apóstolo, não era irmão de Jesus. Que também é irmão de Tiago, né? Judas, capítulo 1, versículo 1. Seu pai é também Alfeu. São Lucas o chama Judas de Tiago. Por quê? Por eles serem irmãos. Lucas 6,16. Depois você pode ler lá, tá bom? E Simão, tá? Simão, a Bíblia não fala quem era o pai dele, tá? Agora, isso aqui que eu quero colocar para você, gente. O historiador Exegipo, do século II, que era judeu, não era cristão, ele era judeu. Se você quiser até anotar o nome aí, você pode até procurar aí na internet, no Wikipédia, pode ter alguma coisa aí. Na teologia, você vai achar, tá? O nome dele vou repetir, o historiador Exegipo, no século II, olha aí, pertinho ali dos apóstolos, tá bom? Ano 100, mais ou menos, tá? Olha só o que ele diz. Informa que ele quem? Esse Simão é filho de Cleofas. Olha aí. Então, ele não era filho de São José, era filho de Cleofas. Calma. Esposo de Maria, que era aquela irmã de Jesus, que diz lá, que era irmã de Maria, que está lá em João 19, 25. Que não era irmã de sangue, tá? Entendeu? Ele é, pois, primo de Jesus. Olha aí, então o próprio Exegipo, que era judeu, não era cristão, ele diz que ele era primo de Jesus e não irmão. Entendeu? Cleofas e Alfeu são nomes em hebraico e aramaico da mesma pessoa. E eles eram irmãos de São José, segundo esse mesmo Exegipo. Então, vê se você vai entender. Ó, a Virgem Maria era casada com São José, tá? Essa Maria de Cleofas era casada com essa outra Maria que diz lá no Evangelho de São João, que era a mãe desses 4, ela era casada com Cleofas, que era irmão de São José. Então, ou seja, ela era cunhada de Nossa Senhora.
Entendeu? Deu para você entender? Então, esses 4 não eram irmãos de sangue de Jesus, eram primos de Jesus, porque eram filhos dessa Maria com Cleofas, ou Alfeu. Ele tinha os 2 nomes. Né? Isso aí é normal na época. Né? Pedro chamava Simão e Pedro. Não é? Paulo era Saulo, depois Paulo. Então, quer dizer, cada um... Isso aí tinha vários nomes. Não é? Isso aí a Bíblia fala. Não é? Levi, por exemplo, Mateus. Tinha Mateus, ele chamava Mateus, mas também chamava Levi. Então, naquela época, se tinha 2 nomes, vamos dizer assim. Então, Cleofas e Alfeu eram a mesma pessoa, ou seja, irmãos de São José, casado com essa Maria, que era o quê? Cunhada de Nossa Senhora. E esses 4 eram filhos dessa Maria, ou seja, primos de Jesus. Como o hebraico não tinha a palavra primo, então se falava que eles eram irmãos. Mas não eram irmãos de sangue. Deu para você entender agora? Tá? Eu penso, gente, que ficou muito bem explicado. Tá? Eu penso que não. Eu estou dando aqui textos bíblicos e estou falando o que a tradição diz, que é lá do começo da igreja. Não é uma coisa de agora, 500 anos para cá. Não. Pelo contrário, é do começo da igreja. A igreja sempre disse que os irmãos de Jesus não eram filhos da Virgem Maria. Se fossem, a tradição da igreja falaria. Tá? Esse historiador aqui é do século II, mais ou menos no ano 100, da época dos apóstolos. Então, se ele deu esses dados, é porque ele conheceu essas coisas. Então, se realmente Nossa Senhora tivesse tido outros filhos... Agora, gente, eu quero colocar uma coisa aqui, veja. Se ela tivesse tido relação com São José e ela tivesse tido outros filhos, não seria desmerecimento nenhum, porque ela era mulher dele. Os filhos no casamento é uma bênção. Tá? Então, se ela tivesse tido filhos, ela continuaria a mesma santa para nós católicos. Mas por que a gente debate tanto isso? Porque ela não teve. Se ela tivesse tido, a igreja falaria. Não, ela teve. Isso não é demérito nenhum. Você ter um filho no casamento não é pecado nenhum. Seria pecado se ela tivesse tido fora do casamento. É diferente. Mas não. Ela não seria pecado nenhum se ela tivesse tido. Mas o que acontece é que não teve. Desde o começo da igreja, se diz a Virgem Maria. Então, como as pessoas ficam combatendo isso, dizendo que ela teve outros filhos, é onde que a igreja tem que se pronunciar. Porque quando a igreja bate o martelo numa coisa, gente, isso é um dogma de fé. Eu já falei, são 4 dogmas da Virgem Maria. Mãe de Deus, virgindade perpétua, Imaculada Conceição e Assunção ao céu. Então, isso é uma verdade de fé. Por isso que a gente chama a Virgem Maria. Para nós é virgem. Ela não teve outros filhos. Se ela tivesse tido, beleza. A gente continuaria amando ela do mesmo jeito. Mas o negócio é que ela não teve. Então, você falar que ela teve, para nós é uma ofensa. Entendeu? É como você falar que Jesus teve caso com Maria Madalena. Igual aí o filme aí do Código da Vinci coloca como Jesus como tendo um caso com Maria Madalena. Entendeu? Para nós é uma ofensa. Tá? Se Jesus tivesse casado com Maria Madalena, não seria pecado nenhum, mas Jesus não veio ao mundo para isso. Jesus não veio para isso. Tá? Então, para nós é uma ofensa falar que Jesus teve um caso com Maria Madalena. É a mesma coisa que dizer que Maria teve outros filhos a não ser Jesus. Porque para nós, gente, a Sagrada Família é quem? Jesus, Maria e José. A igreja sempre acreditou nisso. Sagrado, Jesus, Maria e José. A nossa família, a vossa é. A igreja nunca colocou Jesus, Maria, José e seus filhos. Nunca colocou isso. Então, para nós, isso não é correto, isso é um erro. Eu estou provando aqui, biblicamente, que isso é um erro. E a tradição também diz que não é verdade. Agora, como é que vem aqui pessoas aqui querer debater com a igreja que prega isso há 2000 anos? Então, isso nos ofende. Tá? Então, colocar Maria com filhos, numa novela, por exemplo, é uma coisa ofensiva para nós católicos. Entendeu? Por isso que a gente não assiste novelas onde põe a Virgem Maria com outros filhos. Você pode perceber, os filmes não colocam a Virgem Maria com filhos. Tá? Por isso que as novelas eu procuro não assistir. Pegue qualquer filme contando a vida de Cristo, você só vai ver ali Jesus, Maria e José. Agora, as novelas, eles colocam Maria lá cheia de filhos. Para quê? Porque dá ibope. Mexer com a igreja dá ibope. Já falei aqui, ninguém mexe com cachorro morto. Né? Então, mexer com a igreja católica dá ibope. Igual eu falei aqui a questão do filme também, do Código da Vinci, que fala que Jesus teve um caso com Maria Madalena. Por quê, gente? Mexer com a igreja não adianta. Tá?
Não adianta. Não é? Falar mal de padre, falar mal dos santos, não é? Do Papa, não adianta que dá ibope. Então, por isso que a mídia gosta disso. E principalmente aqueles que não gostam da igreja. Entenderam? Então, é preferível você assistir um filme do que você assistir certo tipo de novelas, onde colocam coisas ali que para nós não é correto. Tá? Eu já assisti muito filme sobre a vida de Cristo. E nenhum deles coloca a Virgem Maria com filhos, a não ser Jesus. Tá? Veja o filme A Paixão de Cristo, por exemplo. Jesus de Nazaré. Tá? E vários outros filmes sobre a vida de Cristo. Você não vai ver Maria com outros filhos. Diferente dessas novelas de hoje em dia aí. Ok? Então tá bem claro aí, espero que vocês tenham entendido, tá? Mas tem mais coisas. Vamos lá, vamos continuar aí que tem mais coisas, ok? Tem mais textos bíblicos aqui que falam sobre essa questão de primos e irmãos. Eu poderia colocar aqui, além daqueles que eu já coloquei, ó, Gênesis 12, versículo 5, Gênesis 11, versículo 28 a 31, Gênesis 29, versículos 13 e 15. Esse Gênesis 29 aqui fala Labão e Jacó. Labão era sogro de Jacó e eles são colocados ali como irmãos. E não são irmãos. Labão era sogro de Jacó. Levítico 10, versículo 4. 1 Crônicas 23, versículo 22. E tem muitos outros textos, gente, que citam irmãos e não são irmãos de sangue. Ok? Outra coisa, agora mudando um pouco de assunto, assim, é o mesmo assunto, mas outra coisa que os inimigos da igreja dizem, né? Ah, não, Maria teve outros filhos, porque diz lá que Jesus foi o filho primogênito de Maria. Então, se Jesus foi o filho primogênito, quer dizer que ela teve outros. Não, senhor. O que é o filho primogênito, gente? É o primeiro filho. Vamos supor que você tenha 10 filhos e que você tenha um filho só, tá? O primogênito é o primeiro. Independente se você tem 10 filhos ou se você tenha um. Entendeu? Então, o fato de Jesus ser o primogênito da Virgem Maria não quer dizer que ela teve outros. Não. Simplesmente ele foi o primeiro e o único dela. Entendeu? Olha aí a ignorância teológica de certas pessoas. Como é que é a maldade humana? Não tem nada a ver. Então, outra coisa, os primogênitos, no judaísmo, eles eram consagrados a Deus. Então, eles tinham, vamos dizer assim, uma importância maior, porque eles eram consagrados a Deus. Isso é uma lei do Antigo Testamento, tá? Tanto que naquela passagem que Esaú vende por um prato de lentilhas o direito de primogênito para Jacó, depois ele, vamos dizer assim, Jacó foi abençoado e ele não. Tá? Tanto que Deus fala, o Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Por quê? Porque Esaú vendeu a primogenitura, que era a bênção de Deus. Pode ler lá no livro do Gênesis. Então, por isso que o primogênito era o mais importante. Tá? Ele era consagrado ao Senhor. Por isso que Jesus também foi consagrado a Deus no templo. Tá? Independente se Maria tivesse tido outros filhos ou não, por Jesus ser o primeiro, e ele é o primeiro e é o único, ele foi, por isso que fala, Jesus, o filho primogênito da Virgem Maria. Como também diz a carta aos Hebreus, que Jesus é o filho primogênito do Pai, de Deus. É o primogênito e é o unigênito. Nós já explicamos sobre isso. O único filho de Deus é Jesus Cristo. Nós somos filhos adotivos. Então, a carta aos Hebreus diz bem claro que Jesus é o filho primogênito e unigênito. Entenderam? Então, gente, tá? Não tem nada a ver isso, que eles dizem que Maria teve outros filhos, porque fala lá que Jesus é o primogênito. Nada a ver uma coisa com outra. Esse negócio que o primogênito era consagrado a Deus, está lá no livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 19, e o capítulo 13, versículo 12, tá bom? E também o livro de Números, capítulo 18, versículo 16, tá bom? Então, todos esses textos aí falam que o primogênito, ele era consagrado a Deus, ok? Então, Jesus, ele é ao mesmo tempo o primogênito e é o unigênito da Virgem Maria, ok? Outra coisa, lá em Mateus, capítulo 1, versículo 25, diz assim: e José não a conheceu até que ela deu à luz. Aí os inimigos da igreja dizem, né? Ah, se ele não a conheceu até ela dar à luz, então depois ele teve alguma coisa com ela. Não, senhor, nada a ver. Não tem nada a ver. Quer dizer o quê?
que até aquele momento ali, eles não tiveram vida sexual. Agora, também a Bíblia não cita que eles tiveram depois. Não, a Bíblia não fala nada sobre isso. Tá? Simplesmente ela diz que até o momento que ela teve Jesus, eles não tiveram vida sexual. Simplesmente isso. Tá? Agora, o que aconteceu depois, a Bíblia não fala. Tá? Como eu já falei aqui, a Bíblia não fala tudo. Ok? Então, se a Bíblia não fala, aonde que a gente tem que procurar? Na tradição da igreja. E a tradição fala. Já coloquei aqui. O historiador do século II, que diz que ela não teve outros filhos. Ok? Então, que fique bem claro aí a posição da igreja. Ok? Então, gente, eu quero colocar aqui 2 textos muito claros que provam isso tudo que eu falei aqui. Tá? Vamos lá. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta, ok? Está aqui, a minha Bíblia de Jerusalém, tá bom? Você que me acompanha aí no canal, você pode ler depois comigo, ou anote para você ler depois, o Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, Evangelho de São Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 41. Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 41. Tá? Olha bem, eu vou ler e vou explicando para você. Muito claro, tá? Esse texto e o outro, são 2 textos que eu vou usar aqui. Tá? Muito claro, vamos lá. Ó, diz assim, seus pais, está falando de Jesus, tá? Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa, ou seja, Maria e José, ok? Então, os pais de Jesus iam todos os anos à festa da Páscoa no templo, ok? Porque eles eram judeus, então eles iam para a festa da Páscoa, tá bom? Quando o menino completou 12 anos, então Jesus aqui já tinha 12 anos. Olha, presta atenção, hein? 12 anos. O menino completou 12 anos, segundo o costume. Subiram para a festa. Olha aí, subiram quem? Jesus, Maria e José. Os 3. Os 3 subiram. Tá? Já era para falar aqui, não. Subiu os pais, Jesus e os irmãos. Cadê os irmãos? Jesus já tinha 12 anos. Cadê os filhos de Maria? Já tinha que estar aqui. Eles iam todos os anos à Páscoa. Então Jesus já tinha 12 anos e Maria ainda não tinha filho aqui. Porque tinha que citar. Porque ela deixou os filhos em casa e foi só os 3 para lá? Não. O judeu jamais faria isso. Tá? Até porque os judeus iam em família, vamos dizer assim. A família toda aí. Tá? Então, quer dizer, aqui não cita irmão nenhum de Jesus, já era para ter falado. Jesus já tinha 12 anos, mas não fala, só os 3. É aquilo que eu falei, a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, mais ninguém. Vamos continuar. Subiram para a festa. Terminados os dias de festa, eles voltaram, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Veja bem, hein? Só os 3, não está falando de irmãos aqui. Já era para estar citando, mas não cita. Pensando que estivesse na caravana, andaram caminho de um dia e puseram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Olha aí. Está vendo? Viu o que diz aqui? Procuraram Jesus entre os parentes e conhecidos. Aqui já era para ter falado, né? Que Jesus tinha que estar com os irmãos. Jesus já tinha 12 anos. Ou então, por que não fala que também os irmãos ajudaram a procurar Jesus? Mas não fala desses irmãos aqui. Tá? Continuando. E não encontrando, voltaram a Jerusalém à sua procura. Quem voltou? Maria e José. Vamos lá. 3 dias depois, eles os encontraram no templo, sentado em meio aos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos que ouviam ficavam extasiados com a sua inteligência e com as suas respostas. Ao vê-lo, ficaram surpresos e sua mãe lhe disse: meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu, olha aí, teu pai e eu, ou seja, São José, tá? Teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. Por que os irmãos de Jesus também não foi procurar ele? E por que também que ele não estava com os irmãos? Não, fala que ele estava ali no templo com os doutores. Não cita esses irmãos. Quer dizer, é estranho, já era para citar. Jesus já estava com 12 anos.
Então, aqui, Jesus não tinha irmãos. Ele já estava com 12 anos e não fala nada. Já era para falar daqueles 4, pelo menos, que dizem que é irmão de Jesus, que eu falei que são apóstolos. Quer dizer, se realmente aqueles apóstolos fossem irmãos de Jesus, aqui já era para ter citado. Porque Jesus já tinha que estar em companhia com eles. Mas não fala nada, só os 3. Vamos lá, continua. Aí ele responde: por que me procuráveis? Não sabias que devo estar na casa do meu pai? Eles, porém, não compreenderam a palavra que lhes disseram. Agora veja, versículo 51. Desceu então com eles, desceu quem? Jesus. Desceu com eles para Nazaré e lhes era submisso. Então, Jesus era submisso, quer dizer o quê? Obediente a Maria e a José. Sua mãe, porém, conservava a lembrança de todos esses fatos em seu coração. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Então, Jesus, aqui com 12 anos, ele voltou para Nazaré com o pai dele e com a mãe dele, Maria e José. Ali, dos 12 aos 30, ele ficou ali em Nazaré, onde existe até hoje a casinha e a carpintaria de São José. Se você algum dia for à Terra Santa, você pode ir lá. E lá você vai ver que você não vê nada sobre esses irmãos de Jesus. Você vê lá o quê? Jesus, Maria e José. Pergunte àquelas pessoas dali se tem alguma informação de algum outro irmão que Jesus tenha tido. Você não vai ouvir falar sobre esses irmãos de Jesus. Ali você vai ver quem? Jesus, Maria e José. Está bem claro aqui o texto. Jesus tinha 12 anos. Ok? Agora, o outro texto, para a gente encerrar esse tema. João, capítulo 19. João, capítulo 19. Gente, leiam esses textos em casa para vocês verem o que eu estou explicando, tá? Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25. Olha o que diz. Perto da cruz de Jesus, permaneciam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, olha aí, lembra que eu expliquei lá atrás, hein? E Maria Madalena, 3 Marias. Maria, mãe de Jesus, Maria, mulher de Cleofas e Maria Madalena. 3 Marias, tá? Não sei se você entendeu aí o que tá bem claro aí, tá? Aqui no rodapé da Bíblia de Jerusalém tem sempre uma explicação do texto. Olha o que diz aqui a explicação. Se trata de Salomé, mãe dos filhos de Zebedeu, Mateus 27, 56. Entendeu? Então, essa Maria, mulher de Cleofas, ela tinha também outro nome, Salomé. Lembra que eu falei que nessa época as pessoas tinham 2 nomes? Cleofas também se chamava Alfeu. E essa Maria também se chamava Salomé. Entendeu? Então, aqui, como não tinha o hebraico, então ela falava que ela era irmã de Nossa Senhora. Mas não, ela era cunhada de Nossa Senhora, porque ela era mulher de quem? Vou repetir. Estava de pé Maria, a irmã, a sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Entendeu? Então, aqueles 4 eram filhos dessa Maria, de Cleofas. Entendeu? Deu para você entender? Depois você pode ler lá, Mateus 27, 56, ok? Você pode ler lá. Continuando aqui. Jesus, então, vendo a sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava. Quem que é o discípulo que Jesus amava? São João, não é verdade? Disse a sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Por que não chamou de mãe? Porque ela é mulher do Apocalipse e do Gênesis 3,15 e do Apocalipse 12:1, que eu já expliquei sobre isso. Tá? Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. E a partir dessa hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Entendeu? Então, o que diz aqui? Que Jesus, aqui, ó, logo depois fala da morte de Jesus. Então, Jesus já estava morrendo.
Então, o que ele fez? Ele entregou a sua mãe para São João, porque ela não tinha mais ninguém. São José já tinha morrido. Tá? Não fala mais de São José na Bíblia depois das missões de Cristo. São José já tinha morrido. Já fiz um vídeo aqui sobre São José. Então, Jesus entregou a mãe dele para quem cuidar? São João. Muito claro. Se ele tivesse outros, se Jesus tivesse outros irmãos, cadê esses irmãos? Que irmãos estranhos, né? Abandonar o próprio irmão ali na cruz, fugiram, deram no pé, por mais que estivessem com medo, mas era irmão. Quer dizer, não cita esses irmãos aqui, ela não tinha mais ninguém. Então, Jesus deixou ela com quem? Com São João. E qual é a prova disso? A casa que São João morou com Nossa Senhora em Éfeso. Coloque aí, se você não está acreditando na minha palavra, coloque aí na internet, casinha de Maria e São João em Éfeso. Você vai ver lá a casinha que eles moraram, só os dois. Cadê esses irmãos de Jesus que sumiram? Que não aparecem? Entendeu? Entenderam, gente? Se tivesse, a gente saberia, mas não teve. Ela não teve outros filhos. Pelo amor de Deus, gente, vamos entender para a gente poder não falar as coisas erradas para os outros. Tanto que a igreja de natividade, a casinha ali de natividade, quem já foi natividade sabe, eu já fui várias vezes. Aquela casinha ali é uma réplica da casa lá de Éfeso. Então essa casa existe, onde São João morou com a Virgem Maria. Por quê? São João obedeceu o Cristo. Levou ela para casa e começou a cuidar dela. Cuidou dela até os dois morrerem. Entendeu? Então, minha gente, eu penso que está muito bem explicado. Eu acho que eu expliquei direitinho, tá? Então, eu acho que não ficou dúvidas mais para você que é católico. Se você não é católico e quiser acreditar aí nessas seitas aí, beleza, você tem todo o direito. Agora, você que é católico não pode duvidar desse dogma de fé, a virgindade perpétua da Virgem Maria, ok? Porque para nós ela foi virgem antes, durante e depois do parto. Amém? Então, eu agradeço a vocês, espero que vocês tenham gostado e aprendido, tá? Eu fiz aí 2 vídeos sobre isso, ok? Para a gente poder, então, poder explicar com fatos, gente, com fatos, tá? Não vamos colocar as coisas de qualquer jeito, não. A gente coloca aqui a explicação teológica, por isso que eu falo, a igreja é muito séria. Quando ela proclama um dogma, ela estuda muito, muito antes de dizer. Ela não vai sair falando alguma besteira para os seus fiéis. Por quê? Porque senão, se ela ensinar coisa errada, ela pode levar as pessoas para o inferno. E Jesus não deixa a igreja ensinar nada errado. Jesus falou para o Papa, tudo que você ligar na terra, eu ligo no céu. E no céu não pode entrar nada errado, gente. Tá? Então, eu peço aí a intercessão da Virgem Maria, que interceda por nós, tá bom? E que possamos, então, ter uma noite, uma semana abençoada por Deus, tá? E que possamos ser mais firmes com a nossa fé para poder a gente proclamar realmente as verdades da nossa fé cristã, que tem 2000 anos. Isso que é o mais bonito. Isso é uma coisa que a gente crê há 2000 anos e nós vamos pregar isso até Jesus voltar. Ok? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos, Senhor, todos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.